Boa tarde. Tudo bem? Hoje a gente vai continuar o que a gente começou na aula anterior. Nós falamos sobre primitivas, né? E aí nós vimos que a primitiva de uma função ela é uma outra função na qual, quando você deriva essa função, você obtém a primeira. E até então, esse conceito parece não ter nada a ver com o próximo conceito que nós já começamos, na verdade, a estudar, que foi o conceito de integral de Riemann. Mas a gente vai ver que, na verdade, tem tudo a ver, porque a gente vai precisar desse conceito de primitivas, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai continuar o que nós falamos sobre integral de Riemann, que nós falamos no final da aula anterior. Então, o que a gente vai fazer hoje é descrever o que é integral de Riemann. Voltando, então eu falei sobre o método da exaustão, falei aquela ideia da gente, por exemplo, calcular a área de um círculo através da área de polígonos, né, que foi utilizada. E aí a gente já começou a entender mais ou menos o conceito de calcular a área de figura, a área de regiões abaixo do gráfico de uma função, aproximando essas áreas, essa área através das áreas de retângulos, né? Então foi isso que a gente viu na aula anterior. Então, vamos partir desse ponto, tá? Vou pegar uma função definida em um certo intervalo. Vou tomar uma função definida no intervalo AB positivo, tá? Essa função é positiva no intervalo AB. Depois a gente generaliza. Então, imagina que você tem aqui o gráfico de uma função. Ela está definida nesse intervalo. Bom, e a minha ideia é tentar calcular a área abaixo desse gráfico, compreendida entre esse gráfico e o eixo das abscissas. Como é que a gente pode tentar fazer isso? Bom, a gente vai fazer o seguinte, presta atenção. A partir do intervalo AB, nós vamos tomar o que eu falei para vocês, nós vamos tomar uma partição desse intervalo. Tá? Nesse primeiro momento, nós vamos tomar uma partição específica. A gente vai tomar uma partição que divida esse intervalo em subintervalos de mesmo comprimento, de mesmo tamanho. Tá? Então, eu vou pegar o intervalo AB, e aí eu vou tomar uma partição P desse intervalo, vão ser os pontos x0, x1, xi, xn, onde esse x0 é o ponto A e esse xn é o ponto B. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tomando pontos x0, x1, x2, xi, até o xn, lembrando que esse i aqui, esse i é um índice, tá? Esse i está variando de 0 a n. Então, estou tomando pontos aqui nesse intervalinho, de modo que esses pontos eles vão dividir o intervalo AB em subintervalos de mesmo tamanho, de mesmo comprimento. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, esse ponto A é o ponto x0. Esse aqui é o x1. Esse aqui é o x2. Esse aqui é o x3. Vou botar logo a reticência. Esse aqui vai ser o xi. Esse aqui vai ser o xi menos 1. Esse vai ser o xi. Lembrando que i é o índice, tá? Esse aqui é o xn menos 1. E esse aqui vai ser o xn.
que é o último, é o B. Tudo bem até aí? Alguma dúvida até aí? Olha, se você pega na reta, está fazendo isso aqui, ó. Aqui está o intervalo A, B, intervalo AB, e eu estou tomando esses pontos, tá? Bem aqui eu tenho um xi menos 1, aqui o xi. Então, como é que eu vou saber o tamanho de cada subintervalinho desse? O tamanho de cada subintervalinho desse vai ser a diferença entre um ponto desse intervalo, desse subintervalo, e o seu anterior, certo? O extremo da direita menos o extremo da esquerda. Então, o ΔX, que vai ser o tamaninho de cada subintervalo, ele vai ser a seguinte diferença, ó. Ele vai ser o xi menos o xi menos 1. Vai ser esse cara menos esse. Para qualquer i nesse conjunto, tá? O i é o índice. Então, por exemplo, quem é o delta, que eu vou chamar de delta x1, por exemplo, vai ser o x1 menos x0. Quem é o delta x2? Vai ser o x2 menos x1. Quem é o delta x3? É o x3 menos x2. Delta xi é o xi menos xi menos 1. Delta xn, xn menos xn menos 1, e assim por diante. Tudo bem? Só que eu estou tomando uma partição específica, de modo que esses comprimentos, delta x, is, eles são todos iguais. Então, eu estou chamando só de delta x mesmo. Mais à frente, a gente vai ver que a gente pode generalizar isso para qualquer partição e o tamanho dos intervalos não precisam ser iguais. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não? Tá. Aí, o que eu vou fazer agora? Em cada subintervalo desse, eu vou escolher um ponto qualquer. Tá? Em cada subintervalo, deixa eu anotar aqui. Olha, em cada subintervalo do tipo xi menos 1, xi, vamos tomar um ponto que eu vou denotar por lambda i. Em cada subintervalinho desse eu vou tomar um ponto que eu vou chamar de lambda. Esse camarada é chamado de ponto amostral. Vamos chamar ele de ponto amostral. Tá? Então, olha só. Então, nesse intervalinho aqui, ó, nesse primeiro, eu vou tomar um ponto amostral qualquer. Inclusive, pode ser até os extremos do subintervalo. Tá? Vou tomar um carinha bem aqui, ó. Esse cara aqui vai ser o meu lambda 1. Ok? Nesse aqui eu vou escolher qualquer outro. Sei lá, escolher um cara bem aqui assim, ó. Esse aqui vai ser o meu lambda 2. Aí eu continuo a escolher. Em cada subintervalo eu escolho um ponto. Aqui vou escolher o meu lambda i. E assim por diante. Até esse último aqui vai ser o meu lambda n. Alguma dúvida até aí? Tudo bem? Aí o que eu vou fazer? Aí presta atenção agora. Eu vou formar os retângulos. Como que vão ser esses retângulos? Os retângulos eles vão ter base. A base de cada retângulo vai ser o tamanho de cada subintervalo. E a altura? A altura vai ser o valor da função nos pontos amostrais. Então, por exemplo, qual é o valor da função f no ponto amostral 1, no lambda 1? Aí eu vou pegar, vou olhar para esse segmentozinho bem aqui, ó. Bem aqui está o valor da função. Concorda? Então, o retângulo vai ter base ΔX e altura f do primeiro ponto amostral, que é f de lambda 1. Então, o primeiro retângulo está bem aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse é o primeiro retângulo. Tudo bem? E o segundo? A base dele vai ser o ΔX,
que no caso é o segundo subintervalo, que eu poderia até ter chamado de ΔX2, e a altura dele vai ser o valor da função no lambda 2. No lambda 2, a função assume esse valor aqui, ó, que é o f de lambda 2, e assim por diante. Então, bem aqui, aqui vai ser a altura do retângulo e a base dele é aqui. Então, o retângulo vai estar aqui assim, ó. Tudo bem? E aí eu vou fazer isso para todos os subintervalos, para todos os subintervalos do intervalo AB. Tá? Então eu escolho o ponto amostral aqui, pá, aí olho aqui, aí olho para esse retângulo. Aqui o retângulo. Aí eu olho para esse aqui, pego o valor da função no ponto amostral e olho para esse retângulo. Aí vem para esse aqui, valor da função no ponto amostral, olho para esse retângulo. Eu vou fazer isso para todos os subintervalos. Então, se eu tenho n subintervalos, eu vou ter n retângulos, concorda? Tudo bem? Eu peguei o intervalo AB e dividi ele em n subintervalos, então eu vou ter n retângulos. Ok? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a área de cada retângulozinho desse. Lembrando que aqui tem as reticências, tá? Tem retângulos aqui. Colocando as reticências só porque não tem como fazer tudo, tá? Pronto. Como é que eu calculo a área de cada retângulo desse? Então, eu vou pegar a soma das áreas dos n retângulos. Tenho n retângulos aí, tudo bem? Então, qual que vai ser a área do primeiro retângulo? Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. A altura dele é quem? F de lambda 1. Então, é F de lambda 1 vezes o tamanho do subintervalo, que é ΔX. Pronto, ΔX. Aí eu faço para o segundo. Deixa eu só encurtar aqui, porque senão não vai caber aqui. Vou fazer para o iésimo retângulo, esse cara aqui do meio, que esse aqui, eu tenho que olhar sempre para esse índice I, tá? É quem vai nos guiar. Então, F de lambda I vezes ΔX, mais até o último, F de lambda N vezes ΔX. Tudo bem, gente? Essa soma, escrever assim é muito feio. Então, a gente vai escrever uma outra notação, na notação de somatório, tá? Vai ser assim, ó. É o somatório de F de lambda I vezes ΔX, onde esse I é o índice que varia em 1 a n. Tudo bem? Então, quando o índice I é 1, aí eu tenho F de lambda 1 vezes ΔX. Quando o índice N é 2, aí eu tenho F de lambda 1 vezes ΔX mais F de lambda 2 vezes ΔX, porque eu estou somando essas parcelas com o I variando de 1 até o N. Então, se o I é 1, só tem uma parcela. Se o I é 2, eu tenho essa mais a segunda parcela. Se o I é 3, eu tenho essa mais a segunda mais a terceira parcela e assim por diante. Até chegar na última. Tudo bem até aí? Essa soma é o que nós chamamos de soma de Riemann. Alguma dúvida até aí, gente? Sim ou não? Essa soma nós a chamamos de soma de Riemann, tá?
E observem que essa soma de rima, essa foi a soma relativa a essa função f que nós temos originalmente, a partição que nós tomamos e os pontos amostrais que nós escolhemos. Se eu tomar uma outra partição e outros pontos amostrais, eu tenho uma outra soma, que eu vou continuar chamando de soma de rima, só que o resultado dessa soma pode ser diferente das outras somas que eu determinar, que eu escolher. Tudo vai depender da partição que eu tomar e dos pontos amostrais que nós escolhemos. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Você concorda comigo que essa soma é uma aproximação para a área que nós desejamos calcular? Isso aqui é uma aproximação. Tá? Então, a área... Então, note o seguinte. Note que a área que nós queremos... ela é aproximada por essa soma. Ela não é exata, mas essa soma é uma aproximação para a área que nós queremos. Tudo bem? Olha só, vim aqui no... Deixa eu te mostrar aqui no GeoGebra. Você lembra que na aula anterior eu falei que nós poderíamos aqui, na hora de escolher os pontos amostrais, nós poderíamos escolher o extremo da esquerda ou o extremo da direita? Se nós escolhermos o extremo da esquerda, os retângulos eles vão ficar por baixo da curva. Se nós escolhermos o extremo da direita, os retângulos eles vão ficar por cima da curva. E aí, nesse caso, a gente vai ter o que a gente chamou na aula anterior de soma de rima inferior e superior. Lembra? Foi isso aqui, olha. Olha aqui. Essa daqui, ó, observem os retângulos, olha. Os retângulos estão por cima. Essa daqui a gente chama de soma de rima superior, tá? E essa aqui, os retângulos já estão por baixo. A gente chama ela de soma de rima inferior. Aquela ali, eu tomei um ponto amostral qualquer do intervalo, que é o caso mais geral. Aí eu tomei um ponto amostral qualquer do intervalo. Pode ser o extremo da esquerda, pode ser o extremo da direita, pode ser o ponto médio, ou pode ser qualquer outro ponto do subintervalo. Tá? Por isso que observe que, por exemplo, esse retângulo, primeiro retângulo, ele tem uma parte que está para dentro e outra parte que ele está por fora. Então, isso pode acontecer também, não tem problema algum. Na verdade, isso é o caso mais geral. Tá bom? Agora, gente, como é que a gente faz para tentar melhorar essa aproximação? Eu falei na aula anterior, como é que a gente pode tentar fazer com que essa aproximação da área real que nós queremos e essa soma das áreas de cada retângulo, como é que a gente pode fazer com que essa soma se aproxime mais ainda da área real? A gente aumenta o número de retângulos, consequentemente a gente está diminuindo o tamanho de cada subintervalo. Se eu aumento a quantidade de retângulos, ou seja, se eu aumento a quantidade de subintervalos, significa que o tamanho de cada subintervalinho ele está diminuindo. Concorda? Então, quando eu começo a aumentar a quantidade de retângulos, apesar de a área de cada retângulo ir diminuindo cada vez mais, só que essas áreas elas começam a preencher cada vez mais a região que nós queremos calcular. Acontece algo desse tipo aqui, olha. Olha nesse caso. Vou pegar a soma inferior. Olha, aqui eu tenho 4 retângulos. Tá? Tenho 4 retângulos. Aí vou aumentar, vou colocar 10 retângulos. O que vocês acham? Essa área aqui com 4 retângulos, ela está mais... essa área aqui de 4 retângulos comparada com essa área com 10 retângulos. Quem que está mais próximo da área real? Com 10 retângulos. Observem aqui embaixo o valor da área. Olha só, com 4 retângulos, ela é 0,21875. Com 10 retângulos, ela é 0,285. Tá bom? Então, melhorou a aproximação. Agora, eu vou colocar mais retângulos. Bora aumentar aqui para 50 retângulos.
Olhando assim de longe, parece que já até meio que preencheu quase todo o espaço, né? Mas se você der um zoom aqui, ó, ainda tem bastante espaço sobrando, né? Mas observe que agora a aproximação melhorou mais ainda, ó. Agora a área é 0, a área desses retângulos, né? A soma da área desses retângulos, 0,3234. Vou colocar 100 retângulos. Olha só, parece que completou. Ah, agora preencheu, professor. Não, não preencheu. Se eu der um zoom, ainda tem espaço ali. Tá? 0,32835. Bora colocar 1000. 500. Depois eu coloco 1000, senão pode travar. Pronto, parece que completou tudo. Mas não, se você der um zoom aqui, bora ver. Olha lá. Começamos a enxergar já. Ainda tem espaço. Então ainda não é a área real. Tá? É uma aproximação. E aí a gente brinca desse jeito. Você vai botando retângulo aí. Bora colocar 1000. Bora ver para quanto que vai o valor da área. Ó, a área aqui já está 0,33233. Bora colocar 1000 agora. 1000. Foi 0,33283. Se eu der um zoom aqui, ainda tem espaço. 1 milhão, ainda vai ter espaço. 1 bilhão, ainda vai ter espaço. E assim por diante. Você vai aumentando o número de retângulos, a soma das áreas dos retângulos vai se aproximando cada vez mais, cada vez melhor da área que você quer calcular. Então, o que é esse processo? Você vai fazendo o quê? O que a gente está fazendo? Que artifício, que ferramenta matemática que nós já estudamos, a gente pode utilizar aqui para verificar se isso vai chegar onde nós queremos mesmo? O que a gente pode utilizar? Para verificar se essas somas, em algum momento, elas vão chegar na área que nós queremos. Ferramenta de limite. E a gente vai usar os limites que nós já conhecemos, tá? Então, o que a gente vai fazer é calcular o limite dessa soma aqui, ó. E aí a gente vai definir que a área vai ser igual ao limite desse SN aí, fazendo com que esse N, que é a quantidade de retângulos, tenda para o infinito. Tá? Se esse limite existir, aí a gente vai dizer que o valor desse limite é a área abaixo daquela curva. Tudo bem? Observe que esse SN é isso aqui. Então, na verdade, a gente vai escrever isso aqui, ó, que a área ela vai ser igual ao limite, quando n tende a mais infinito, do somatório, quando i varia de 1 até n, de f de lambda i vezes ΔX. Tá? Então, isso aqui vai ser a área daquela região, caso esse limite exista. Observe que pode ser que, até então, pode ser que esse limite não exista. Nada me garante, até então, que ele vai existir. Tá? Mas daqui a pouco a gente vai ver um teorema que vai nos garantir que ele vai existir, sim. Alguma dúvida, gente, até aí? E aí, olha só. Esse limite aqui, nós vamos escrever esse limite com uma notação. A gente vai usar a seguinte notação, que é um Szinho assim meio estilizado, tá? Para a gente lembrar até de que nós estamos somando, tá? F de x dx, tá? Isso aqui definido no intervalo AB. E aí a gente vai colocar o intervalo que nós estamos trabalhando, o extremo da esquerda do intervalo vai ficar aqui embaixo e o extremo da direita do intervalo vai ficar aqui em cima, tá? Então, isso aqui, como é que a gente vai ler essa simbologia? Isso aqui é integral definida no intervalo AB da função f de x dx. Observe que isso aqui
São coisas que lembram uma outra, né? Esse S e esse sigma, o sigma representa a soma. Entenda esse S aqui da integral como se fosse uma soma. O I é um índice. Está indo de 1 até N. E lembre-se que esse índice está varrendo o intervalo AB. Então, aqui está o intervalo AB. Tá? F de lambda I é F de X. Delta X, dx. Tudo bem? Então, isso aqui vai ser o que nós vamos trabalhar a partir de agora, que é o que nós chamamos de integral de Riemann. Então, essa é a integral de Riemann. Tá bom? É esse limite. Caso ele exista, a integral da função f no intervalo AB vai ser o valor desse limite. E geometricamente falando, essa integral vai representar a área abaixo daquele gráfico. Tudo bem? Observem que eu tomei inicialmente uma função positiva. O gráfico dela está acima do eixo das abscissas no intervalo AB, tá? Ah, professor, e se ela for negativa? Ou se ela tiver partes positivas e negativas no intervalo? Aí daqui a pouquinho a gente vai ver o caso geral. Tudo bem? Alguma dúvida até aí, galera? Tá, então é essa definição aqui que nós temos. Olha, aquele número A ali, que vai ser o limite das somas de Riemann, tá? Vai ser chamado de integral de Riemann da função f sobre o intervalo AB, tá? E aí a gente vai representar com aquela notação ali. Aquele Szinho esticado, AB, f de x, dx, que vai representar aquele somatório, o limite daquele somatório. Tá? Aí olha aquela observação. Se o limite existir para qualquer ponto no intervalo AB, e independentemente da escolha dos pontos amostrais, que são os lambdas, aí a gente vai dizer que a função ela é uma função integrável. A função f ela vai ser uma função integrável se esse limite aqui existir. Independentemente da escolha dos pontos amostrais. Posso escolher o ponto amostral da esquerda? Posso. Da direita? Posso. Ponto médio? Pode. Qualquer outro ponto? Pode. Se existir para qualquer um desses, a gente diz que a função é integrável. Tudo bem? Agora, olha só. Aqui, nós tomamos o tamanho desses subintervalinhos iguais. Mas eles não precisam ser iguais, na verdade. Essa definição, essa ideia ela é tão forte, tão bela, que ela funciona para qualquer partição que eu tomar e para qualquer ponto amostral que nós tomarmos. Tá? Então, por exemplo, eu poderia, ao invés de escolher uma partição que divida o intervalo AB em comprimentos iguais, eu poderia escolher qualquer partição. Tá? Poderia escolher qualquer partição aqui, ó. Então, pegaria aqui, ó, esse subintervalinho, que eu vou chamar agora esse específico, como eles têm tamanhos diferentes, então esse eu vou chamar de delta x1. Esse aqui eu vou chamar de delta x2. E assim por diante. Aqui eu vou ter o delta xi. Aqui eu vou ter o delta xn. Onde esses caras são diferentes. Pode ser que eu tenha alguns iguais? Pode, mas em geral eles podem ser diferentes. E são diferentes. Tá? Em cada subintervalo eu vou tomar um ponto amostral. Está aqui o lambda 1. Olha para a altura dele, pega a base delta x1, forma um retângulo. Aqui, pega o lambda 2, olha para a altura aqui, o valor da função dele. Está aqui o segundo retângulo. Aqui, delta x3. Aqui, e assim por diante. Aí você vai ter aqui, ó. Observe que agora você tem retângulos de bases diferentes, porque os intervalos têm medidas diferentes.
tá bom? Mas essa definição funciona ainda assim. Tá? Você vai somar as áreas dos retângulos. Certo? Tem uns retângulos mais estreitos, outros mais largos e assim por diante. Mas quando você somar as áreas desses retângulos, você vai ter uma aproximação para a área que você quer. Tá? Então, olha, essa soma SN, somatório, com I variando de 1 até N, F de lambda I, vezes delta X. Agora eu vou tomar delta xi, observe a sutileza. Aqui é delta x porque era igual para todo mundo. Aqui agora eu estou colocando delta xi, porque o tamanho dos subintervalos são diferentes. Tá? Continua sendo uma soma de rima, continua sendo uma aproximação para a área que nós queremos. Tudo bem? Agora a sutileza na hora de passar o limite é que quando nós fizermos o número de subintervalos aumentar, eu estou fazendo, ainda assim, o tamanho dos subintervalos diminuir. Concorda? Se eu aumento a quantidade de subintervalos, o tamanho de cada subintervalo diminui. Mas o que me garante, como que eu posso garantir que todos irão diminuir? Basta que eu veja qual é o maior deles. Se o maior deles eu fizer ele tender para zero, então todos os outros vão tender para zero também. Então agora a sutileza vai ser a seguinte, ó. Eu vou calcular o limite dessa soma, igual como nós fizemos, I variando de 1 até N, F de lambda I, vezes delta xi. Só que agora eu vou fazer o maior, que a gente vai chamar de máximo de delta xi, tender a zero. Eu vou fazer o maior desses subintervalinhos tender a zero. Se eu fizer o maior tender a zero, eu faço todos os outros tenderem a zero. Tudo bem? Então, isso aqui vai ser a área que nós queremos. E, consequentemente, isso aqui vai ser a nossa integral. Se esse limite existir, né? Tudo bem? E essa daqui é a definição formal, que é o que eu estou falando aqui para vocês, tá? Olha só, se você tem uma função definida no número real e o número L, a função definida em um intervalo real e o número L real, a gente vai dizer que esse L é a integral de rima e vai ser representada por aquela simbologia, essa simbologia aqui. Aí aqui é uma leitura que lembra um pouco aquela leitura do limite que a gente estudou lá no início do nosso curso, tá? Se para todo epsilon existir um delta que só depende de epsilon, mas que não depende da escolha dos pontos amostrais, então pode ser para qualquer ponto amostral, tal que para qualquer partição, então agora eu estou escolhendo qualquer partição em qualquer ponto amostral, se eu fizer com que esse camarada tenda a zero, né, o máximo de delta xi menor que delta, então isso aqui vai acontecer, tá bom? Então isso aqui, naquela notação de limite que nós vimos, pode ser escrito dessa maneira. Tá bom? Então é isso que nós temos a definição mais geral, né? Por isso que aqui está escrito aqui, olha, definição formal. Porque essa primeira explicação que eu te dei foi para uma partição específica. Aqui não, estou falando que isso vale para qualquer partição e para qualquer ponto amostral que você escolher. Tudo bem? Então essa é a integral de rima, meus queridos. Então a partir de agora, quando você quiser calcular a integral de uma função definida em um intervalo, o que você vai fazer? Você vai pegar uma partição desse intervalo, vai escolher um ponto amostral em cada subintervalo, vai calcular o valor da função nesses pontos amostrais, vai calcular a soma de rima, que é a soma das áreas dos retângulos, vai calcular o limite e torcer para que o limite exista. Se o limite existir, aí você encontra o valor da integral. É só isso que a gente vai fazer agora. Ok? Fácil, né? O que me garante que esse limite vai existir, professor? Esse teorema aí, ó. Toda função contínua em um intervalo fechado é integrável. Então, sempre que você tiver uma função contínua em um intervalo, a integral da função definida nesse intervalo vai existir. Então, esse limite vai existir.
Esse teorema é um teorema muito técnico, ele é demonstrado em cursos mais avançados, tá? Então a gente vai apenas utilizar essa ideia. Então sempre que você tiver uma função contínua, e para a nossa sorte, no nosso curso, quase todas as funções aqui que a gente está trabalhando são funções contínuas, então a gente vai conseguir calcular a integral de quase todas essas funções. Tudo bem? O problema é achar o valor da integral, tá? Uma observação, olha só. Aquela coisa que eu falei para vocês, ali no início eu defini para uma função positiva, o gráfico dela totalmente acima do eixo das abscissas. E se for uma função negativa, definida no intervalo? Aí, observa, a ideia geométrica da integral é a área abaixo da curva, compreendida entre a curva e o eixo das abscissas, ok? Se você tiver uma função, deixa eu apagar aqui. Se você tiver uma função negativa, né, uma função definida no intervalo que ela seja negativa, por exemplo, assim, ó. Vou pegar aqui a B. Você vai poder continuar calculando a integral dessa função no intervalo AB. Só que o valor dessa integral, o que vocês acham que vai dar? Se você quiser calcular a área dessa região, aí você calcula o módulo do valor da integral, porque a integral nesse caso vai dar negativo. A gente poderia entender que a integral vai ser essa área, só que com um sinal de negativo. Ok? Se a função for positiva, o valor da integral, como já vai ser positivo, então vai ser o valor da área. Agora, se a função for negativa, aí a integral é como se fosse menos a área. Então, se eu quiser calcular a área, tem um exercício, calcule a área tal da função. Aí a função é negativa, então você vai calcular menos o valor da integral. Pronto. Ou o módulo, simplesmente o módulo da integral, como você falou. Agora, se a função tiver partes positivas e negativas, né, como essa aqui, por exemplo, ó. Essa aqui, ó. Observe esse gráfico. Tem parte positiva e negativa. Aí a integral vai ser a diferença entre as áreas. Você pega a parte positiva e subtrai a parte negativa, você vai ter o valor da integral. Ok? Alguma dúvida? Tá bom. Então, se não tem dúvida, vamos continuar. Vamos fazer esses exemplos. Então, vocês acabaram de conhecer a integral de Riemann, gente. Vocês acabaram de conhecer a integral de Riemann, tá? E é com ela que a gente vai até o final do nosso curso agora. Na letra A, o que eu quero? Eu quero calcular a integral definida no intervalo de 3 a 7 de C dx, em que esse C é uma constante real. Então, qual é a função aqui, gente, que nós temos? Qual é a função que nós estamos trabalhando? Função C, função constante. Tudo bem? É a função constante. É essa que nós estamos trabalhando. Vamos ver como é que a gente pode calcular essa integral, então. Olha só, como é que é o gráfico de uma função constante mesmo? Uma reta horizontal, né? Então, vou pegar aqui. Vamos supor que esse ponto aqui é o ponto C. Ela está definida no intervalo de 3 a 7. Então, bora colocar o 3 bem aqui e o 7 bem aqui. Tá? Geometricamente, essa integral representa o que mesmo? A área desse retângulo, sim ou não?
Então, de cara, me diz quanto é que é o valor dessa integral. 4 vezes a altura. A altura é quanto? Está aqui, ó. De 0 para cá é quanto? C. Então, a área desse retângulo vai ser quanto? 4C. Só que eu não quero fazer. A gente não sabe agora nada de geometria básica. A gente só sabe integral. Então, vamos calcular através da integral. Tudo bem? Qual foi a primeira coisa que a gente fez? A gente tomou uma partição, não foi? Para facilitar a nossa vida, vamos tomar uma partição que divida o intervalo em subintervalos de mesmo comprimento, tá? Então, eu vou tomar aqui, ó, uma partição que vai dividir em subintervalo de mesmo comprimento, tá? Primeira pergunta, eu estou dividindo esse intervalo, eu estou pegando o intervalo 3, 7, e estou dividindo ele em subintervalos. Então, esse aqui vai ser o x0, esse é o x1, esse é o xi menos 1, esse é o xi, esse é o xn. Tudo bem até aí? Pergunta, como eu estou dividido em n subintervalos, tudo bem? Quanto que vai medir cada subintervalo? Presta atenção. Pega esse intervalo aqui. Divide ele em n subintervalos de mesmo comprimento. Quanto vai medir cada subintervalo? Hã? Que divisão? Sim, tem n subintervalos. Quanto que vai medir cada subintervalinho desse? Hã? 1 sobre n. Como foi que você calculou isso? Pegou o tamanho do intervalo, que é 1, e dividiu pela quantidade de subintervalos, que é n. Então vai ficar 1 sobre n. Tá claro para todo mundo? Quanto que vai medir cada subintervalo aqui? 4 sobre n. Qual é o tamanho do intervalo todo? 4. Então tem um intervalo de tamanho 4 dividido em n partes. Então cada parte vai valer 4 sobre n. Tudo bem? Então essa primeira informação é importante. O tamanho de cada subintervalinho, eu estou tomando subintervalos iguais, vai ser 1 sobre n. Alguma dúvida até aí? 4. Falei. Tá, peguei como exemplo o intervalo 0 e 1, deixei 1. Tá. 4 sobre n. Alguma dúvida até aí? Tá. Agora, olha só, antes da gente ir para os pontos amostrais, só para vocês perceberem o seguinte, ó, o x0 é o primeiro extremo, o extremo da esquerda, tá? O x1, esse cara bem aqui, ó, ele vai ser quem? Vai ser esse cara mais o tamanho do subintervalo, concorda? Então, ele vai ser 3 mais 1 sobre n. O x2, ele vai ser quem? Ele vai ser esse cara mais 2 subintervalos. Oh, meu Jesus. Eu estou quase mudando aqui de 0 a 1. Tá. Então, esse segundo cara, o x2, ele vai ser esse mais 2 subintervalos. Tá? Então, ele vai ser 3 mais 4 sobre n vezes 2. E assim por diante. Tá? Quem vai ser o meu xi? Ele vai ser 3 mais 4 sobre n vezes i. Observe que os índices, olha, aqui é 1, aqui é vezes 1. Aqui é 2, aqui é vezes 2. E aí, vezes i. Quando for o xn, vai ser 3 mais 4 sobre n vezes n, que é o último. Aí eu corto, ó, dá 7. E bate, ó, xn é 7. Ok até aí? Só para vocês perceberem quem são esses pontos. Quem são os extremos de cada subintervalo. Agora nós vamos escolher os pontos amostrais. Aí você escolhe ou o extremo da direita ou o extremo da esquerda para facilitar a tua vida. Ou até o ponto médio. Mas, nesse caso, basta um dos extremos, tá? Eu vou escolher o extremo da direita, tá? Então, vou pegar esse cara aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu lambda 1. Tá bom? Então, esse cara aqui, ó,
ele vai ser o meu lambda 1, que é o x1. Aí como é que eu formo o primeiro retângulo? Eu vou pegar essa base e vou pegar a altura o valor da função no lambda 1. Eu vou olhar para esse primeiro retângulo. Tudo bem? Quem que vai ser o lambda 2? Vou escolher o extremo da direita também. Esse vai ser o lambda 2. Então, esse aqui é o lambda 2. Então, eu pego essa base e pego o valor da função nesse cara. Olhe para esse retângulo. Eu vou fazer isso para todo mundo. Quem que vai ser o meu lambda i? Vai ser o xi. Vai ser esse cara aqui, do extremo, do iésimo intervalo extremo da direita. Esse vai ser o meu lambda i. Tá? Então, vou pegar essa base, o valor da função no lambda i, e vou olhar para esse retângulo. Eu vou fazer isso para todo mundo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aí? Então, vamos lá. Quem que é agora, o que a gente vai fazer? A gente já escolheu os pontos amostrais. A gente já viu que o ponto amostral, cada lambda i vai ser o próprio xi. Tá? O lambda 1 é o x1, o lambda 2 é o x2, o lambda i é o xi, o lambda n é o xn. Estou escolhendo o extremo da direita. Tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a soma das áreas desses retângulos. Tá bom? Então, olha só. A soma das áreas desses retângulos vai ser o quê? Vai ser o valor da função no lambda, tá? Que é f de lambda i, vezes a base de cada retângulo, que é ΔX, já que a base é a mesma, os subintervalos são iguais. Eu vou somar as áreas de todos esses retângulos. Vou somar as áreas de todos esses retângulos. Com i variando de 1 até n. Isso aqui é a soma de Riemann que nós falamos. Sim ou não? Agora observem. Para essa função que nós temos, quanto que é isso aqui? C. Porque a função é constante. O valor da função em qualquer ponto do seu domínio é C. Tudo bem? Então essa soma, o i variando de 1 a n, é C vezes ΔX. Só que ΔX é quem? 3? ΔX é quanto? 4 sobre n. Então, no lugar dele, eu vou colocar 4 sobre n. Tudo bem, gente? Até aí? Então, essa daqui é a soma de Riemann. Agora, para eu calcular a integral, o que a gente vai fazer? A integral, intervalo 3, 7, da função c dx, vai ser o limite, quando n tende a mais infinito, dessa soma. Agora, eu vou ter que calcular o limite desse somatório. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida até aí? Agora, olha só comigo. Pessoal, como é que eu calculo o limite desse somatório? Esse aqui é bem fácil. Esse aqui. Mas, em geral, não é fácil. Esse. Por isso que eu vou fazer só esse. Estou brincando. Vou fazer mais um. Estou somando. Eu estou somando. Observe que isso aqui é constante no somatório, né? Posso até tirar isso aqui. Posso até fazer assim, ó. C vezes 4n vezes o somatório, um i variando de 1 até n, de 1, né? Porque ficou 1. Eu tirei e ficou 1 lá. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou somando o 1 com ele mesmo quantas vezes? N vezes. Estou fazendo 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, N vezes.
Se eu pego 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, n vezes dá quanto? Dá n, uai. Né? Se eu pego 1 mais 1 mais 1 mais 1, 10 vezes, dá 10. 1 mais 1 mais 1, 1000 vezes, dá 1000. 1 mais 1 mais 1 mais 1, n vezes, dá n. Então isso aqui é n. Então isso aqui é o limite. Quando n tende a mais infinito, de c vezes 4n, vezes o somatório que dá n. E esse n com esse n a gente corta. O limite é na variável n. 4c é constante. Então, dá 4c. Que foi o que vocês falaram. Então essa é a integral dá 4c. Ok? Então a área, agora eu consegui ver. Antes eu não tinha conseguido enxergar, mas agora a gente conseguiu perceber que essa área aí é 4c mesmo. Tudo bem? Alguma dúvida? É isso que a gente vai fazer agora, olha só. Não é bacana? É isso que a gente vai fazer. Eu vou deixar, bota lá no exemplo para a gente. Eu vou deixar a segunda para vocês, tá? Eu vou fazer a terceira. Porque a terceira foi o nosso problema inicial. Foi de onde eu parti. Eu quero a área, aquela terceira ali, a integral de 0 a 1 de x ao quadrado, é a área abaixo do ramo direito da parábola, no intervalo 0, 1. Eu quero calcular ela. Vamos fazer ela? Olha só, eu quero calcular a integral no intervalo 0, 1 da função x ao quadrado dx. Alguém que já se antecipou nos estudos, quanto é que dá isso aí? Não, o valor da integral. Mas a primitiva é essa. Dá 1/3, né? Muito bem, isso aqui dá 1/3. Bora ver se a gente consegue mostrar que isso aqui é 1/3. Aqui é a função f 0, 1. Tá? Então vamos fazer o mesmo que a gente fez. Vou pegar uma partição desse intervalo 0 e 1. Então vou dividir esse intervalo em n subintervalos de mesmo comprimento. Tá bom? Quanto que vai valer, quanto que vai medir cada subintervalo? Cada subintervalinho vai valer quanto? 1 sobre n. Muito bem. Que é o comprimento total do intervalo dividido pela quantidade de subintervalos, já que eles têm a mesma medida. Então, 1 sobre n. Ok? Então, aqui está o x0, de novo, aqui está o x0, aqui está o x1, aqui está o x2, xi menos 1, xi, xn menos 1, xn. Então, deixa eu colocar aqui só para vocês entenderem novamente. x0 é o 0. x1 é quem? É 0. x0 é esse cara. x1 é esse mais o tamanho do subintervalo. Só que como é 0, então vai ficar só o tamanho do subintervalo. Então é 1 sobre n. Tudo bem? x2 é a soma de dois subintervalos. Então é 1 sobre n vezes 2. x3, 3 subintervalinhos. Então é 1 sobre n vezes 3. xi, 1 sobre n vezes i. Observe os índices. 1 aqui é 1. 2 aqui é 2. I aqui é i. Até o último, xn, 1 sobre n vezes n, que dá 1, que é esse cara. Pronto. Tudo bem até aí? Tá. Agora, o que eu vou fazer?
Vou escolher os pontos amostrais. Eu vou também escolher os extremos da direita, tá bom? Eu vou escolher esse aqui, ó. Esse vai ser o meu lambda 1. Esse vai ser o meu lambda 2. Esse vai ser o meu lambda n. Desculpa, lambda i. Esse vai ser o meu lambda n. Tá? Então, retângulo vai ter essa configuração aqui, ó. Tá? Aí eu vou somar as áreas desses retângulos aqui, ó. Tudo bem? Então, esse aqui eu escolhi como lambda 1, esse como lambda 2, esse como lambda i e esse como lambda n. Ok? Agora eu vou calcular a soma dessas áreas. Tá? Então vamos lá. Então, a soma de rima vai ser o somatório, com i variando de 1 até n, de f de lambda i vezes ΔX. Tudo bem até aí? Então, a soma de rima vai ser somatório, com i variando de 1 até n. Aí agora a gente tem que ter cuidado, porque agora a função não é constante. A função é x ao quadrado. Então, vou pegar os lambda i's e vou aplicar na função. Quem é o lambda i? O lambda i tem esse formato. O lambda i é o xi. Então, ele tem essa cara. Então, vou pegar isso e vou aplicar na função f, que é a função x ao quadrado. Então, vai ficar isso ao quadrado. Tudo bem? Então, vai ficar 1 sobre n vezes i ao quadrado. Isso aqui, ó, fica 1 sobre n vezes i, isso tudo ao quadrado. Tá bom? Vezes o ΔX. O ΔX, quem é o ΔX? 1 sobre n. Aqui vai ficar 1 sobre n. Então, a soma de rima vai ser igual ao somatório, com i variando de 1 até n. Aí aqui vai ficar, ó, i ao quadrado vezes 1 sobre n ao quadrado vezes 1 sobre n. Dá 1 sobre n ao cubo. Tudo bem? Então, essa soma de rima, ela vai ser... Observe, eu vou abrir essa soma para vocês entenderem melhor isso aqui, tá? Esse 1 sobre n ao cubo é constante. O que varia é o i, é o índice. Então, isso aqui é constante. No somatório, eu posso tirar isso daqui. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre n ao cubo vezes o somatório, com i variando de 1 até n, de i ao quadrado. Então, aqui eu estou somando os n primeiros quadrados, né? Olha, Sn é 1 sobre n ao cubo vezes... Quando i é 1 ao quadrado. Quando i é 2, é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Quando i é 3, é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Até o último, que é o n. Então, é 1 mais 2 mais 3, tudo ao quadrado, até o n ao quadrado. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Então, eu estou somando os n primeiros quadrados. Aí, aqui é que entra o problema. Porque, quanto que é isso aí, né? Vou ter que calcular o limite desse troço aí. E quanto que é esse troço, né? Eu não sei. Então, a gente precisa tentar reescrever essa soma aqui de alguma forma que, na hora de calcular o limite, nos ajude. Porque do jeito que está aí, não dá. Né? E aí tem... Você sabe a expressão para calcular os n primeiros quadrados?
A soma dos n primeiros números naturais ao quadrado? Você sabe a fórmula para calcular a soma dos n primeiros números naturais, né? Do 1 até o n, por exemplo. É uma PA, né? É uma PA de razão 1. Você sabe calcular, sabe a fórmula da PA, né? É a 1 mais a n vezes n sobre 2, né? Então, é 1 mais n vezes n sobre 2. Então, é n vezes n mais 1 sobre 2. Essa é a soma dos n primeiros, dos primeiros n naturais, né? Agora, dos n quadrados, aí é mais difícil. Mas dá para... Eu não vou demonstrar porque o tempo não vai dar. Mas dá para fazer. Você usa isso aqui, ó. Como é que é? A gente sabe que se você pegar x mais 1 ao cubo, isso aqui é x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x mais 1, não é isso? O primeiro ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Então, x mais 1 ao cubo é isso, tudo bem? Aí eu poderia fazer o seguinte, ó. 1 ao cubo, eu posso escrever como 0 mais 1 ao cubo, concorda? Sim ou não? Aí eu vou usar essa expressão para desenvolver esse troço aqui, ó. Então vai ficar, ó, 0 ao cubo, no lugar o 0, onde tem x eu vou colocar o 0. 0 ao cubo, mais 3 vezes 0 ao quadrado, mais 3 vezes 0, mais 1. Tá? 2 ao cubo é 1 mais 1 ao cubo. Então, posso escrever isso aqui como 1 ao cubo, mais 3 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, mais 1. Mais 1. Tá? Aí eu vou fazendo aqui, ó, 3 ao cubo é 2 mais 1 ao cubo. Esse aqui é 2 ao cubo, mais 3 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, 3 vezes 2, mais 1. Aí eu vou fazendo esse troço aqui, aí vai ficar n ao cubo. N menos 1 mais 1 ao cubo. Então fica n menos 1 ao cubo mais 3 vezes n menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes n menos 1, mais 1. Aí o que você vai fazer? Você vai somar membro a membro. Aí esses caras vão se cancelar, ó. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, eles vão se cancelando. Aí bem aqui vai aparecer 3 vezes... Poderia até colocar n mais 1 aqui, né? Aí aqui vai aparecer, ó, 3 vezes 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, até o n ao quadrado. Aí aqui, quando você põe o 3 em evidência, vai aparecer 1 mais 2 mais 3 até o n. E aqui 1 mais 1 mais 1, n vezes. Aí aqui é a soma que tu quer. Isso aqui é a soma de uma PA, que tu já sabe a fórmula. Aqui tu tens n. Aí esses vão se cancelar. Aí tu acha a fórmula. Fala, querida. Aqui? Porque aqui está 1 sobre n ao quadrado, vezes 1 sobre n. Aí o n quadrado daqui com n fica n ao cubo. Bom? Entenderam como é que chega no resultado? Aí vocês vão fazer isso aí, se vocês quiserem. Mas eu vou te dar logo aqui a fórmula. É essa daqui, ó. Olha só. Esse primeiro somatório é a soma dos n primeiros números, que é a fórmula da PA. Está aqui, n mais 1 sobre 2. Esse aqui é a soma dos n primeiros quadrados. Dá isso. Quando você fizer essa conta todinha que eu falei ali, vai dar isso. E de quebra eu estou te dando também dos n primeiros cubos, tá? Ele dá isso. Curiosamente, dá esse aqui ao quadrado. Tá bom? Então essas são algumas formulazinhas que a gente precisa. Então eu vou pegar aqui, olha, para fechar, isso aqui, essa soma é aquilo lá que apareceu. Tá? Então, Sn é 1 sobre n ao cubo vezes... Bota lá, só para eu ver, por favor.
é n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Tá? Então, esse Sn aqui, ele vai ser... Dá até para simplificar logo aqui, ó. Esse n com 1 daqui, sobra 2. Então, vai ficar n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre n quadrado e aqui 1/6. Vou colocar 1/6 aqui na frente. Pronto. Agora as coisas clarearam. Essa é a soma de rima. Agora, para eu calcular a integral, eu calculo o limite dessa soma, com n tendendo a infinito. Tá? Vou deixar isso aqui, vou para cá. Se vocês quiserem calcular, tá? Vocês façam isso aí. Mais um. Só para completar, aqui você coloca n mais 1 ao cubo, que é n mais 1 ao cubo, que é n ao cubo mais 3 vezes n ao quadrado mais 3 vezes n mais 1. Pronto, aí fica melhor, que aí esse cancela com esse com esse, esse com esse, esse com esse, sobra n mais 1 ao cubo igual a 3 vezes a soma dos n primeiros quadrados, que é o que você quer, mais 3 vezes a soma dos n primeiros naturais, que é a fórmula da PA, mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, n mais 1 mais vezes, dá n mais 1. Aí pronto, aí é só completar a fórmula, tá bom? Tá, mas vamos voltar para ali. Agora eu quero a integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx, que a gente viu que é o limite da soma de rima. Limite quando n tende a mais infinito, da soma de rima que deu aquilo lá. 1/6 vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre n quadrado. Agora só tem que calcular esse limite. Limite é uma coisa que você já sabe calcular. Então como é que você calcula esse limite aqui? Vamos ver. Ah, professor, eu não sei com n, eu só sei com x. Coloca x aí, calcula o limite. Tá bom? Como é que tu faz esse limite? Quero ver quem é que dá a ideia de como a gente pode calcular esse limite. Do quociente? Como assim? Limite do de cima dividido pelo limite do de baixo? Mas não dá, né? Porque o de baixo está indo para infinito e o de cima também. Esse aqui vai para infinito, esse vai para infinito. Então fica infinito sobre infinito. Aí corta, dá 1, né? Não, não pode. L'Hopital? Tá aí. Eu não fiz por L'Hopital, mas talvez... A questão é que esse n aí, ele é um número natural, né? Ele é a quantidade de subintervalos, então é melhor não mexer nesse negócio aí. Então, uma maneira mais simples de calcular é assim, ó. Olha só. Eu vou pegar esse n quadrado, vou colocar um n embaixo desse e um n embaixo desse, tá bom? Vai ficar assim, ó. N mais 1 sobre n vezes 2n mais 1 sobre n. Então, isso aqui vai dar o limite, quando n tende a mais infinito, de 1 sobre 6, vezes, aí n sobre n dá 1, mais 1 sobre n. Ok? Vezes, n sobre n corta, sobra 2, mais 1 sobre n. Tudo bem? Agora, quando n vai para infinito, isso aqui vai para quanto? Para 0. E isso aqui? Para 0. Então, esse parêntese vai para quanto? Para 1. E esse parêntese vai para quanto? Para 2. Então, isso vai para 2 vezes 1, que dá 2. Então, vai ficar 2 sobre 6, que dá 1/3. Que foi o que vocês falaram logo no início. Tudo bem? Alguma dúvida? Pronto, então é assim que a gente calcula essa integral pela soma de rima. Tá? Agora você já sabe que a área
compreendida entre o gráfico da função x ao quadrado, o eixo das abscissas, no intervalo 0, 1, é 1/3. Belezinha? Então é isso, gente. Propriedades da integral, aqui para facilitar a nossa vida um pouquinho, olha. Você tem duas funções contínuas em um intervalo e uma constante real, então aquilo ali acontece. Prestem bastante atenção nessas propriedades que a gente usa muito isso aí, tá? Olha só, quando você está calculando a integral da função f no intervalo de b até a, e você troca os limites, que a gente vai chamar de limites de integração, tá? A e b são os limites de integração. Quando você troca a posição dos limites de integração, o sinal da integral muda. Então, a integral de b até a da f de x é menos a integral de a até b de f de x. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Tá. Se você está calculando a integral da função de a até a, isso vai dar 0, sempre. Geometricamente, isso faz todo sentido, porque se eu estou calculando de a até a, eu não estou saindo do ponto. Se não estou saindo do ponto, qual é a área? É 0. Pronto. Tudo bem? A integral da constante é c vezes o comprimento do intervalo. Lembra daquela primeira que a gente fez, que foi a integral de 3 a 7 de c dx? Qual é o tamanho do intervalo? 7 menos 3? 4. 4 vezes c. Não foi o resultado que deu? Que é isso que a gente está falando ali naquela propriedade. É c, que é o valor da constante, vezes o tamanho do intervalo. Geometricamente, isso faz todo sentido por conta do retângulo que é formado, né? Que vocês falaram. Vou pegar o caso geral. Aqui é A, aqui é B, aqui é C. Então, o tamanho daqui para cá é B menos A. E a altura é C. Então, a área desse retângulo é C vezes B menos A, que é aquilo que aparece lá. Tá bom? E a integral da soma de duas funções é a soma das integrais. Tudo bem? Integral da soma é a soma das integrais, tá? Se eu pegar a função f e multiplicar por uma constante, eu posso tirar a constante da integral. Ok? Agora, destaque para essa propriedade 5. Essa a gente usa muito, muito, muito. Tá? Olha só. Deixa eu até anotar ela aqui. Integral de a até b de f de x dx. Isso é a integral de a até c da f de x dx, mais a integral de c até b de f de x dx, com esse c pertencendo ao intervalo AB. Por que isso faz sentido do ponto de vista geométrico? Pelo seguinte, ó. Geometricamente, o que é integral? A área abaixo da curva. Então, estou calculando, quando eu calculo isso, eu estou calculando essa área. Então, essa integral, geometricamente, é essa área. Tudo bem? Agora, escolhe um ponto C, qualquer, no interior do intervalo AB. Pega um ponto C aqui, ó, esse ponto C. O que é isso? É a área abaixo da curva, só que definida em qual intervalo? De A até C. Então, é daqui, agora vai ser daqui até aqui. É essa área, essa integral. E o que é essa integral? A área abaixo da curva, agora de C até B. Então, é essa aqui, ó. Se eu pegar essa área mais essa, da área abaixo do gráfico todo? Sim, então é isso que essa propriedade está dizendo. Tá bom?
Agora você tem que colocar na ordem correta os limites de integração, galera. Tu não pode errar. E aqui você tem que ter cuidado extremo. Tu inverter um limite de integração, errou a integral. Pronto, perdeu a questão. Tá bom? Não pode errar. Tem de A até B. Então pega um ponto no intervalo AB. Então vai ser de A até esse ponto e do ponto até o outro extremo. Pronto. Tá bom? Lembrando que sempre o limite de integração inferior é o limite é o extremo da esquerda do intervalo. E o superior é o extremo da direita do intervalo. Tá bom? E essa, se a função for positiva, então a integral é positiva. Já meio que falou disso, né? E se f for maior que g, então a integral de f no intervalo AB é maior ou igual, né? Se f for maior do que ou igual, que a integral de g no intervalo AB. Belezinha? Alguma dúvida? Diga, querido. Tem a interpretação geométrica. Agora, a prova mesmo é algebricamente falando, né? Agora, aqui não tem como eu demonstrar isso para vocês, porque senão a gente leva o curso todo só demonstrando. Mas o Guidoriz, ele demonstra quase todos, por exemplo. Tá? Quem tiver interesse em ver o Guidoriz, ou então ver um livro de análise real, pega o livro do Elon e lá tem tudo demonstrado praticamente. Tá bom? E a gente, do curso da matemática, a gente não tem escolha, a gente demonstra tudo isso. Aqui, como é uma questão mais aplicada, então a gente se dá o luxo de não ver algumas demonstrações. Algumas eu mostro, mas outras, a maioria não, porque a gente quer mais utilizar esse resultado, né? Aplicar no curso de vocês. Esse é o nosso objetivo. Mas, sim, dá para demonstrar e, geometricamente falando, dá para interpretar o resultado, tá bom? Gente, aí chega o momento mais feliz da aula de hoje, que é quando eu apresento a vocês o teorema fundamental do cálculo. Tá? Mostra lá pra gente. Que é essa belezura aí. Tá bom? O que o teorema fundamental do cálculo nos diz? Nos diz o seguinte, ó, se você tem uma função f contínua em um intervalo, então a integral da função nesse intervalo vai ser a variação dessa função fzão maiúscula. Quem é essa fzão maiúscula que a gente falou na aula anterior? Primitiva dela. Você pega qualquer primitiva da função e calcula a variação da função nos extremos do intervalo. Então, fzão de B menos fzão de A, na ordem correta. O extremo da direita menos o extremo da esquerda. E aí você obtém o valor da integral. Vai ver, olha. A integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx. O que o teorema fundamental do cálculo está nos dizendo? Basta que eu tenha uma primitiva da x ao quadrado. Quem é uma primitiva da x ao quadrado? X a terceira sobre 3. Aí eu vou calcular a variação dessa primitiva nesses extremos. Aí a gente vai usar a seguinte notação. Você bota uma barrinha aqui, ó, e coloca os extremos aqui, ó, para indicar que você vai calcular a variação da primitiva nesses caras. Tá? Então isso vai ficar quanto? Ó? Quando x é 1, vai ficar 1 ao cubo sobre 3. Menos, lembra que é f de B menos f de A. Então, menos o valor da primitiva nesse outro extremo. 0 ao cubo sobre 3. Só que 0 ao cubo sobre 3 dá 0. 1 ao cubo dá 1. Então, isso aqui dá 1/3, que foi o que nós vimos. Pronto. Então, tu não vai precisar fazer aquele negócio todo lá. Contrapartição, ponto amostral. Aí eu já não sei. Ele perguntou se aquilo vai cair na prova. Pode cair, né? Pelo menos uma questãozinha, né? E tá na lista. Tem questões disso na lista, tá bom? Mas o legal é que tem o teorema fundamental do cálculo para nos salvar. Aí a gente não precisa de toda aquela mão de obra ali. A gente encontra uma primitiva e calcula a variação da primitiva no intervalo. Pronto. Ok?
Ficou menos triste agora? Vamos resolver uns exemplos aqui, galera. Olha, essa é a parte 1 do Teorema Fundamental do Cálculo, tá bom? Tem a parte 2, que aí é a hora que a gente vê a relação entre integral e derivada. Aí fica mais bonito ainda. Vamos resolver uns exercícios aqui, olha. Usando, obviamente, o Teorema Fundamental, né? A gente não vai usar mais esse negócio de limite, da soma de rima. A menos que apareça um exercício na tua prova, né? Letra A. Qual é a integral de A até B de x dx? Eu preciso do quê? De uma primitiva da função. Quem é uma primitiva dessa função? Função x, quem é a primitiva dela? X ao quadrado sobre 2. Vou calcular a primitiva variando no intervalo AB. Tá? Então isso aqui vai ficar como? Eu pego o B e substituo. B quadrado sobre 2 menos, pego A e substituo. A ao quadrado sobre 2. Pronto, esse é o valor dessa integral. Ok? Pronto. Letra B. Integral de 0 a 3 de x mais 3 dx. Então, o que nós temos que fazer? Temos que achar uma primitiva dessa função. Quem é uma primitiva dessa função? X ao quadrado sobre 2 mais 3x. Isso tudo, toda a primitiva variando no intervalo 0,3. Tá bom? Então, substitui primeiro 3 e subtrai, quando você substituir, o 0. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Quando eu substituir o 3, vai ficar 3 ao quadrado sobre 2 mais 3 vezes 3. Isso aqui é a substituição do 3. Menos, agora eu vou substituir o 0. Vai ficar 0 ao quadrado sobre 2 mais 3 vezes 0. Pronto. Beleza? Isso aqui vai dar 0. Então, fica só com isso. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3 é 9. Vai ficar 9 sobre 2 mais 9. Que dá quanto? 27 sobre 2, certo? Isso aqui é 27 sobre 2. Alguma dúvida? Letra C. Integral de 3 até 6 de 1 sobre x dx. Quem é uma primitiva de 1 sobre x? Log natural do módulo de x. Cuidado. Só que aqui o intervalo de integração é positivo ou negativo? Positivo. Então não preciso do módulo, porque eu estou trabalhando com x positivo. Sim, a primitiva, uma primitiva de 1 sobre x, é o log natural do módulo de x. Só que aqui eu estou trabalhando no intervalo de valores positivos, então eu não preciso do módulo. Não preciso do módulo. Fica só ln de x, entendeu? Isso aqui variando no intervalo de 3 a 6. Então, isso aqui vai ser
ln de 6 menos ln de 3. Tudo bem? E aí dá para deixar mais bonitinho, né? Quando eu tenho uma divisão de logaritmos, eu posso reescrever como logaritmo do quociente, pelas propriedades do logaritmo. Né? E 6 dividido para 3 dá 2. Então, isso aí é ln de 2. Ok? Alguma dúvida? Estão acompanhando, gente? Alguma dúvida? Diga. Certo. Vão ser iguais. Vão ser iguais. Se a função for contínua, ela é integrável por aquele teorema que nós falamos. Então, se ela é integrável, independentemente da escolha que você fizer da partição e dos pontos amostrais, o limite vai existir e vai ter que dar o mesmo resultado. Entendeu? Boa pergunta. Essa próxima aí, ó. Integral de π a 2π do cosseno de θ dθ. Tá? Quem é uma primitiva do cosseno de θ? Hein? Seno, né? Seno. Seno de θ. Então, eu vou pegar o seno de θ e vou variar no intervalo de π a 2π. Então, isso aqui vai ficar seno de 2π menos seno de π, certo? Quanto é o seno de 2π? 0. Quanto é o seno de π? 0. Então, isso aqui dá 0. Uai. Estranho esse resultado? Que integral, né? Área. Geometricamente falando, como é que essa área deu 0? Muito bem. Por conta disso aqui, ó. Qual é a função que nós estamos trabalhando? Cosseno. Cosseno. Zero. Π sobre 2. Π. 3π sobre 2. 2π. Qual é o intervalo que nós estamos trabalhando? De π a 2π. Daqui até aqui. Qual é a área? Essa e essa. Aqui, a integral, nesse intervalo, dá essa área positiva. E nesse intervalo, a integral dá essa área negativa. Pela simetria da figura, é claro que o meu desenho não está nada simétrico, mas pela simetria do gráfico da função cosseno, essa região tem a mesma área dessa região. Então, se eu estou pegando essa integral positiva, essa integral negativa, quando eu somar, se anula. Por isso que dá 0. Ok? Alguma dúvida? Diga, querido. A área toda? Só daqui. Exato. Aí você calcula a integral só daqui até aqui.
Isso. Sim, pela simetria da figura. Mas isso não se aplica a qualquer função. Se aplica especificamente à função cosseno, porque ela tem essa simetria. Essa região aqui, ela é exatamente essa região aqui. A área dessa região é igual à área dessa região. Só que a integral, ela é, para a função positiva, ela é essa área positiva. E para essa parte é essa área, só que negativa. Então fica menos o mais dá zero, que são iguais. Tá bom? Agora, se ele pedisse, por exemplo, esse desenho pedisse, calcule a área rachurada. Calcule essa área aqui. E aí quando eu digo essa área, eu estou falando das duas. E como que você faria? Tem algumas maneiras de você fazer isso. Nesse caso, como a função cosseno ela é simétrica nesse sentido, então eu poderia calcular só qualquer um desses dois e multiplicar por 2. Então, por exemplo, calculava a integral daqui até aqui e multiplicava por 2, que aí ia dar área. Mas você poderia fazer também assim, ó, poderia calcular a área. Poderia calcular menos a integral de π a 3π sobre 2 da função cosseno θ de θ, mais a integral de 3π sobre 2 a 2π da função cosseno θ de θ. Por que isso? Porque essa integral aqui dá a área que eu quero, só que negativa. Aí com esse menos eu torno ela positiva. E essa integral dá essa área aqui positiva mesmo. Então ficaria uma parte da área positiva, outra parte positiva, eu somo mais duas, aí eu vou ter a área toda. Ok? Próxima aula a gente vai falar mais sobre áreas, inclusive. Vou fazer mais uma, mais a letra E. Integral de 1 a 2 de v ao cubo mais 3v à sexta sobre v à quarta dv. Gente, esse símbolo aqui, ó, esse dv, esse dx que acompanha a integral, entendam ele, pelo menos por enquanto, como uma notação. Então, ele sempre vai estar aqui. Você bota sempre a função dv, tá bom? Bom, e quem é uma primitiva dessa função? Aí de cabeça você não vai conseguir. Bom a gente mexer primeiro nela, né? Então, vamos mexer. Então, isso vai ser a integral de 1 a 2. Vou dividir v ao cubo sobre v à quarta. Mais 3v à sexta sobre v à quarta dv. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar a integral de 1 a 2. Aí, v ao cubo sobre v à quarta. Eu posso simplificar. Fica 1 sobre v. Mais v à sexta sobre v à quarta. 3v ao quadrado. dv. Aí essa que eu sei primitivar. Essa aqui é uma primitiva dela. Isso aqui vai ser primitiva de 1 sobre v. Lembrando que eu estou em um intervalo de valores positivos. Então, primitiva de 1 sobre v, log natural de v. Tá bom? Mais primitiva de 3v ao quadrado, v ao cubo. Isso tudo variando no intervalo de 1 a 2. Tudo bem? Então, isso aqui vai ficar log natural de 2 mais 2 ao cubo menos log natural de 1 mais 1 ao cubo. Alguma dúvida, gente? O que foi? Algum problema? Tá. Então, tomem muito cuidado, gente, que eu vejo logo quando os alunos estão começando a calcular integral, eles erram muito isso aqui, ó.
Tome muito cuidado, tá? Pega o extremo de cima, substitui na função. Coloca um parêntese para te não esquecer. Menos, pega o extremo de baixo, substitui na função e coloca o parêntese. Porque se tu não colocares o parêntese, principalmente aqui, esse negativo vai estar aplicado só ao ln e não ao 1. E isso faz toda a diferença. Tá? Então, eita. Então, aqui, ó. Tudo bem? Então, isso aqui vai ser... Oi. Aonde? É porque é a primitiva, né? Aqui, isso aqui é a primitiva dessa função. Primitiva de 1 sobre v, log natural. Primitiva de 3v quadrado é v ao cubo. Porque quando eu derivo v ao cubo, dá 3v ao quadrado. Tá bom? Então, fechando, log natural de 2 mais 8, menos, isso aqui dá 0, menos 1. Então, isso aqui é, eu vou colocar até o 7 aqui para frente para vocês não confundirem. 8 menos 1, 7, mais o log natural de 2. Pronto. Ok, galera? Alguma dúvida? Não? Vou deixar esses outros aí para vocês baterem cabeça, se vocês já quiserem. Se vocês quiserem, não, vocês precisam, né? Então, comecem a treinar. Esses outros aí. F, G, H, I. Eu posso fazer na próxima aula, tá bom? Forte abraço e até a próxima.